Estamos de volta, né, amigos? Só recapitulando para quem ainda não pegou o início do texto, a gente está analisando o texto cujo tema é Brazil's Central Bank Rate Vote Underscores Division, certo? Um texto que vem falando sobre taxa de juros, sobre o Banco Central, né, sobre essa votação. E está faltando então a gente analisar a questão de número 28, ver a tradução do texto e ver os vocabulários, certo? E é isso que nós vamos fazer nesta aula. Então vamos continuar, né? Let's see the question 28. A questão 28, ela vai tratar, ela quer saber sobre uma geral do que o texto fala. Ela diz apenas assim, the text, certo? O texto. Então, option A, a opção A. Underscores the sudden recovery of Brazil's economy. Ressalta a súbita recuperação da economia do Brasil. Onde é lá no texto que nós vamos analisar essa opção de letra A? No seguinte parágrafo. Two of the Brazilian Central Bank's 9-member board called for a smaller interest rate cut last week than policymakers approved, underscoring disagreement over the pace of a recovery in Brazil and its effect on inflation. Traduzindo. 2 dos 9 membros do Conselho do Banco Central Brasileiro pediram um corte menor de taxa de juros na semana passada, quando os formuladores da política aprovaram, ressaltando divergências sobre o ritmo de uma recuperação no Brasil e seu efeito sobre a inflação. Então, gente, o que foi que vocês viram? Né? Que o texto, em nenhum momento, ele ressalta que o Brasil ele tenha se recuperado subitamente de um modo econômico, né? Economicamente falando, certo? O que é que o texto ressalta? Ele ressalta as divergências quanto ao ritmo da sua recuperação, né? Inclusive, quando houver questões que falam sobre assim, o texto, ou quando houver questões que peça para você marcar qual seria o título do texto, quando não tem título, né? São questões onde eles querem saber do aluno uma visão geral do que o texto fala, certo? No caso aqui, né, só pelo próprio título do texto, né, que fala de vote, né, underscores vote, vai falando de votação, né, você já vê que esse é o objetivo principal do texto, né, que é isso que ele ressalta, certo? Ok? Então, essa opção, ela está errada, né? Vamos, então, analisar agora a opção B. Option B. Reports decisions concerning interest rate reductions. Relata decisões relativas às reduções das taxas de juros. Bem, lá no texto, né, analisando o título do texto, diz assim: Brazil's Central Bank Rate Vote Underscores Division. A votação da taxa do Banco Central do Brasil causa divisão. Então, pessoal, analisando, né, como eu até comentei na opção anterior, né, como o título é importante nesse momento, você observa que o tema do texto, né, o próprio tema, ele já diz isso, né, de uma maneira bem clara, né? Além do que a gente, juntando com o que a gente já viu do comentário de todas as outras questões, a gente chega à conclusão de que essa é a opção correta, né? Porque realmente é sobre isso que o texto trata, né? É isso que o texto relata, né? São decisões relativas às reduções das taxas de juros, certo? Bem, então já sabemos que essa letra B é a nossa opção correta. Mas vamos analisar ainda a C, a D e a E para saber por que elas são erradas, né? Let's see the option C. Option C points out the sharp fall in Brazil's inflationary rates. Aponta para a queda acentuada das taxas de inflação do Brasil. Onde é lá no texto que nós vamos encontrar elementos para nos ajudar a analisar a letra C? No seguinte parágrafo. Two of the Brazilian Central Bank's 9-member board called for a smaller interest rate cut last week. Then policymakers approved, underscoring disagreement over the pace of a recovery in Brazil and its effect on inflation. Traduzindo. 2 dos 9 membros do Conselho do Banco Central Brasileiro pediram um corte menor de taxa de juros na semana passada,
quando os formuladores da política aprovaram, ressaltando divergências sobre o ritmo de uma recuperação no Brasil e seu efeito sobre a inflação. Bem, gente, o texto, ele até que menciona a inflação, né? Mas não para falar da sua queda, né? O enunciado está, então, equivocado e a opção está errada. Vocês lembram, né, como eu já falei para vocês de outras vezes. Às vezes a banca ela faz isso. Ela usa palavras que tem no texto. Aí você diz, a palavra-chave é essa daqui, está aqui. Mas aí vai analisar para ver se o que ela está dizendo está correto ou não. Né? Porque às vezes ela troca as ideias, certo? Que foi o caso aqui, né, dessa questão de letra C, certo? Vamos então passar para a opção D, né, para a gente analisar por que ela é incorreta, já que a gente já encontrou a correta, né? Option D refers to a decision supported by the World Bank. Refere-se a uma decisão apoiada pelo Banco Mundial. Bem, o que é que o texto diz? Vamos então analisar o texto. Diz o seguinte: Two of the Brazilian Central Bank's 9-member board called for a smaller interest rate cut last week. Then policymakers approved, underscoring disagreement over the pace of a recovery in Brazil and its effect on inflation. Preste atenção que eu vou chamar a sua atenção nesse termo para Brazilian Central Banks, que está logo lá na primeira linha. Traduzindo, 2 dos 9 membros do Conselho do Banco Central Brasileiro pediram um corte menor de taxa de juros na semana passada, quando os formuladores da política aprovaram, ressaltando divergências sobre o ritmo de uma recuperação no Brasil e seu efeito sobre a inflação. Então, destacando aí para você, né, na primeira linha, Banco Central Brasileiro. Por quê? Porque lá na opção, o que foi que ele falou? World Bank, né, que significa Banco Mundial, certo? O texto, ele não se refere a Banco Mundial. Você pode procurar aí no texto, você em momento algum vai encontrar o World Bank. O que você encontra é Brazilian Central Banks, né? Ou seja, o Banco Central do Brasil, certo? Então, já que o texto ele não se refere ao Banco Mundial, mas sim ao Banco Central do Brasil, né? Então, a opção fez com que a opção ela ficasse incorreta, certo? Porque a decisão ela foi tomada, né, pelo Banco Central do Brasil, como a gente viu no texto, certo? No termo aí que eu coloquei para vocês. Bem, vamos então ainda analisar a opção E, né, para saber por que a opção E está incorreta. Let's see the option E. Emphasizes the urgent need of interest rate cuts. Enfatiza a necessidade urgente no corte da taxa de juros. Bem, gente, em nenhum momento no texto se encontra essa afirmativa, certo? De que é expresso de que existe essa necessidade urgente, né? Ou que seja expresso, né, dessa forma como ele colocou aí, certo? Enfatizando que existe essa necessidade urgente, né, desse corte na taxa de juros. É bem verdade que o texto fala sobre corte de taxa de juros, mas não neste contexto, né, mas não deste ângulo que a opção colocou, como tendo uma emergência de se fazer esses cortes. Inclusive, ele usou aí até uma palavra, né, que é um cognato verdadeiro, urgente, né, que significa, está quase no português, né, urgente, certo? Então, deu aí para você entender, facilita mais, né, para você entender a opção. Inclusive, ele usou também a palavra emphasize, né, que é também quase enfatizar em português, certo? E o interest rate cuts, né, que é um termo que já ficou conhecido depois da análise desse texto, né, no decorrer da análise. Interest rate cuts, que significa corte na taxa de juros, certo? Essa palavra interest, muito usada em termos econômicos, em textos de economia, em concursos, né, que são da área, né? É bem verdade que em outros momentos ela pode significar interesse, como um cognato verdadeiro. Mas nesse contexto aqui, né, do texto, e em outros termos que você estiver lendo relacionado a termos econômicos, você já sabe que ela vai significar juros, certo? Interesse é juros.
Bem, então por isso a questão está errada, né? A opção está errada, porque ela não está concordando, ou melhor, não se encontra elementos no texto, né, que nos convençam de que ela está correta. Então, só recapitulando para você, essa última questão aí, né, que é a questão de número 28, o gabarito dela vai ser a letra B de bola, certo? Gabarito B de bola. Bem, pessoal, agora nós vamos passar para a próxima etapa, né, da nossa aula. Como sempre nós fazemos quando a gente termina o comentário das questões, a gente vai para a tradução do texto, certo? Prestem bem atenção, né, à tradução desse texto, porque muitas palavras que antes eram novas para você, desconhecidas, agora você já está conhecendo, e com a tradução vai lhe ajudar, né, vai ser um estímulo, né, um boost, para que você possa, então, gravar essas palavras, né? E aí, em próximos textos, elas já vão ser conhecidas para vocês, já vai facilitar muito a tua interpretação e você encontrar a resposta correta, ok? Let's see the translation. O tema, né, diz assim: Brazil's Central Bank Rate Vote Underscores Division. O primeiro parágrafo. Two of the Brazilian central banks, 9-member board, called for a smaller interest rate cut last week. Then policymakers approved, underscoring disagreement over the pace of a recovery in Brazil and its effect on inflation. Traduzindo, o tema. O voto da taxa do Banco Central do Brasil ressalta divisão. 2 dos 9 membros do Conselho do Banco Central brasileiro pediram um corte menor na taxa de juros na semana passada, quando os formuladores da política aprovaram, ressaltando divergências sobre o ritmo de uma recuperação no Brasil e o seu efeito sobre a inflação. Bem, nesse parágrafo aí, né, eu vou chamar a sua atenção para a palavra underscoring, que inclusive, né, é a mesma palavra, né, no presente que está lá no tema do texto, né? Underscores está lá no título e underscoring está no primeiro parágrafo. Significa o quê? Significa ressaltar, enfatizar, ok? Aí ele está no contínuo, né, no presente contínuo, underscoring, que significa causando ou ressaltando ou enfatizando, certo? Então grave aí essa palavra, né, que talvez antes era uma palavra nova para você, certo? Da próxima você com certeza vai encontrá-la em textos para frente. E eu gostaria também de chamar a sua atenção para o termo interest rate cut, né, que significa corte na taxa de juros, que faz parte aí, né, da terminologia, certo, relacionada não só ao concurso da FT, mas um termo muito conhecido em textos que falam de economia. Continuando. The vote, the first show of dissent since Henrique Meirelles became the bank's president, may signal that the bank may be less inclined to lower the benchmark lending rate in coming months after cutting it 6 times since June. Traduzindo, a votação, a primeira exibição da dissidência desde que Henrique Meirelles tornou-se presidente do banco, pode sinalizar que o banco pode estar menos disposto a baixar a taxa de juros de referência nos próximos meses depois de cortá-la, 6 vezes desde junho. Então aí, né, eu gostaria de chamar a sua atenção, né, para a palavra, esse verbo aí, became, né, que significa tornar-se, vir a ser, é um verbo que faz parte do vocabulário básico da língua inglesa, que está sempre presente em textos. Gostaria também de chamar a sua atenção, né, para a palavra benchmark, né, que é uma palavra também que não é muito conhecida, mas que você deve gravar, né, porque é uma palavra que você pode encontrar em textos para frente, que significa taxa de referência, ponto de referência. Outra palavra também interessante, né, que nós vimos até uma questão onde nós vimos o confronto dela com outra palavra, né, que está sempre também presente em textos, é a palavra lower, que significa menor, certo? E são tipos de palavras que podem parecer simples, mas que às vezes em uma questão, né, em uma análise, elas fazem toda a diferença, certo?
Vamos então continuar com o próximo parágrafo, né, e último, que diz assim: The board said in minutes of the meeting distributed today that its vote to lower the overnight target rate to 17.5% from 19% was aimed at giving a boost to an economy that suffered its biggest back-to-back quarterly contractions in 7 years between April and September. Traduzindo aí o parágrafo. O Conselho disse, em ata da reunião distribuída hoje, que a sua votação para reduzir a taxa-alvo durante a noite para 17,5% de 19% foi destinado a dar um impulso a uma economia que sofreu suas maiores contrações trimestrais consecutivas em 7 anos, entre abril e setembro. Bem, desta feita, eu vou chamar a atenção para você de algumas palavras importantíssimas. Logo, a primeira, no início do parágrafo, board, que significa o conselho, ou seja, significa um grupo, né, de autoridades que se reúne para tomar decisões importantes. Ela também tem o significado de board, né, mas ela aí seria em outro contexto, não nesse contexto aqui que nós estamos analisando, certo? Nesse contexto aqui significa conselho, um grupo de pessoas, né, que decidem, tomam decisões importantes sobre algo. A palavra minutes, né, também é importante, faz parte da terminologia, que significa ata. Minutes of the meeting, né, que significa ata da reunião, ou seja, é o documento, o relatório oficial, onde são colocados, né, nesse relatório o que foi os fatos, né, que aconteceram durante aquela importante reunião. Também a palavra overnight, né, que é uma palavra conhecida, né, que significa durante a noite, uma palavra que já foi incorporada pela língua portuguesa. E lá também a expressão back to back, que significa consecutivo. Vimos até uma questão, né, que ressaltou essa palavra aí. Significa algo que acontece simultaneamente ou sucessivamente. Back to back. E a palavra quarterly, também, que é muito importante você conhecer, né, que ela significa trimestral, ou seja, que acontece de 3 em 3 meses. Bem, terminamos aqui, né, a tradução do nosso texto, né. Eu fui destacando para vocês aquelas palavras que eu acho mais importantes, porque às vezes se a gente só lê direto e traduzir passa batido, né, às vezes o aluno... E faz toda a diferença, né? Se eu paro e digo para você, preste atenção nessa palavra aqui, a gente viu naquela questão, significa isso. Cai muito em texto. É importantíssimo, porque aí, com certeza, naquele momento, você vai direcionar sua atenção para aquela palavra e vai fixar mais, né? Então, vamos ainda ressaltar mais ainda as palavras novas com agora o vocabulário geral que nós vamos ver do texto, certo? Onde eu faço um apanhado, né, de todas as palavras que eu acho mais importante para que você possa gravar, certo? E com certeza, gente, de tanto eu falar, de tanto eu chamar a sua atenção para essas palavras, quando você encontrar lá na frente em outros textos, você já vai relembrar com muito mais facilidade, né? Ou se você não relembrar exatamente naquele momento, ou com tanta clareza o significado, mas pelo menos você vai no rumo, né, do contexto que você está lendo, já fica mais fácil de você entender, certo? Então vamos então para a próxima parte, né, da nossa aula, que é o vocabulário. Let's see the vocabulary. Bem, a primeira palavra aí que eu coloquei foi aim, que significa alvo ou objetivo, certo? Ela é sinônima da palavra target, é uma palavra que cai aos montes em textos da língua inglesa. Back to back é a expressão, né, que eu já chamei a atenção para você várias vezes, que significa consecutivo ou simultâneo. Become, transformar-se, vir a ser. Benchmark, ponto de medida ou referência. Between, entre no meio de dois. Vocês que estão acompanhando todas as aulas estão vendo que essa palavra between e become estão sempre presentes nos textos, né? Board significa conselho ou grupo que toma decisões. Também palavra importantíssima para que você grave
quando você estiver lendo texto, sempre você vai se confrontar aí com essa palavra. Boom, progredir subitamente ou alta repentina, principalmente se falando no mundo da economia. Quem é da economia, né, sabe que essa palavra boom é uma palavra comum, básica, né, que se é usado para significar uma alta econômica repentina, certo? Boost significa estímulo e levantar moral ou apoio. Inclusive, eu coloquei as duas palavras juntas para vocês, né, quando eu estava falando, explicando uma determinada questão, né, para confrontar o boom com o boost, para que você veja aí a diferença, né, como um é diferente o significado de um e de outro. Disagreement significa discordância ou dissidência, palavra também que cai aos montes. Dissent, discordar, dissentir. Highest, o mais alto ou o superior. Increase, crescer, aumentar, que é justamente o oposto que a gente viu lá em uma questão, né, do lower, que significa algo mais baixo. Ou então da palavra shrink, que significa diminuir, decrescer, encolher. Interest, juros, que é justamente o significado dela no texto que nós analisamos, e pode também significar interesse. Lending é empréstimo, também palavra que faz parte da terminologia, nessa palavra lending. E lending rate, né, eu coloquei para você ela já acompanhada da outra palavra, que significa o quê? Taxa de empréstimo. Então, preste atenção que são importantíssimas. Lending e lending rate, taxa de empréstimo. Lower, menor. Meeting, reunião, encontro. Minutes, ata, relatório por escrito. Inclusive, eu até coloquei para vocês, né, a terminologia dessa palavra minutes, porque eu acho importantíssimo que você grave essa palavra. É claro que ela também pode significar minutos, né, no plural, mas em outros contextos, certo? Dentro do contexto aqui que nós estamos analisando, a palavra minutes é isso que ela significa, certo? O relatório oficial de tudo que aconteceu em uma reunião, conhecida em português pela palavra ata, ata de reunião. Próxima palavra, overnight, durante a noite. Pace, ritmo, velocidade. Policy, política, a policy. Quarterly, trimestral, ou seja, algo que acontece de 3 em 3 meses, ou seja, um quarto de ano. Rate, taxa. Recovery, recuperação ou restabelecimento. Since, desde que, palavra que também cai aos montes em textos de língua inglesa. Target, essa palavra target, ela é sinônimo da primeira palavra que nós vimos, que é o aim, né, que significa alvo ou objetivo. Underscore, ressalta, enfatiza. Vimos a palavra lá no tema do texto, né, mostrando que a votação, ela ressalta ou enfatiza divisões. Vimos no primeiro parágrafo também do texto, ela no presente contínuo, underscoring. Então, agora ela já não é mais uma palavra desconhecida para você. E vote, que significa votar ou votação. Bem, gente, terminamos aí, né, bem mastigadinho para você o vocabulário, né, das palavras que nós vimos no texto, certo? Por quê? Porque a partir do momento em que você fixa essas palavras, a próxima vez que você for ver um texto, for analisar um texto para interpretar sozinho, antes de ver o gabarito, que é o que você deve fazer sempre, né? Já vai ficar bem mais rápido, né? Já vai ficar bem mais fácil para você desenrolar e destrinchar o texto, né? A partir do momento que você aumenta o seu vocabulário, então a tendência que tem é você justamente se tornar mais rápido a encontrar a sua resposta correta. E isso é importantíssimo na hora da sua prova, né? Porque você tem um tempo. Você não pode esperar o tempo todo para poder analisar a questão. Você tem que fazer ali dentro daquele tempo a sua prova. Então, essa corrida contra o tempo ela é importante. Por isso que os alunos preparados, eles se sobressaem, né, quanto aos outros alunos que não se prepararam com antecedência, certo? E a ESAF é importante, né? Quem vai fazer ESAF, porque ela realmente cobra vocabulário, né, de palavras que às vezes, né, você também realmente tem que ter um bom nível de inglês para desenrolar. E outra coisa, além de você aprender o vocabulário, que é importantíssimo, você também deve estar sempre antenado. Eu já falei isso uma vez para vocês, né?
aluno que estuda para concurso tem que estar lendo assuntos diversos, tem que estar assistindo noticiário, né? Tem que estar procurando ler as revistas, né? Que geralmente eles colocam textos em concurso, que no caso é o The Economist, ou Newsweek, certo? Ou Forbes. Se o seu inglês já for um pouco mais avançado, né? Mas se você estiver começando agora, procure ler textos mais básicos, né? Porque se você ler um texto de alto nível, você vai se enrolar, vai ficar desanimado e não vai ter progresso, né? Então, step by step, vamos de passo a passo, certo? Bem, agora para a gente fechar a nossa aula, tá faltando a gente ver o vocabulário de sinônimos, né? Que é como se fosse um dicionário inglês-inglês, certo? Então, vamos ver agora. Let's see the synonyms. Primeira palavra, aim, que tem como sinônimos target, goal. Back to back, consecutive, successive. Become, happen, grow to be. Benchmark, standard. Essa palavra standard, apesar de não ser um cognato verdadeiro, mas ela é uma palavra conhecida e, inclusive, ela é uma palavra que já foi incorporada, né, ao idioma português. Quando se fala de standard, né, a maioria de nós sabemos do que está se falando, né, que se fala de um padrão, de uma medida de padrão. Mas a palavra benchmark, ela não é conhecida, né, tão conhecida. Então, se cair no seu texto, em vez de cair standard, cair benchmark, aí você já fica, já é mais difícil, né? Portanto, é importante aí, nesse momento, o conhecimento dos sinônimos. Próxima palavra, importantíssima, board, que significa council ou authority. Tem essas duas palavras como sinônimos. Boom, sinônimos, explode ou business activity. Ela, como o seu significado literal, ela pode significar uma explosão, né, boom, ou no seu significado conotativo ou figurado, né, que foi incorporado aí ao mundo da economia, significa atividade econômica quando ela tem uma súbita aumento, tem um aumento súbito. Boost, push up, support. Disagreement, dissent. E o dissent pode ser disagreement with majority. Highest, top, tallest. Interest, earnest, concern. Lending, borrowing. Minutes, memorandum, summary. Palavra memorandum e summary, elas são palavras conhecidas, né? Inclusive, summary, ele é cognato verdadeiro, quase sumário em português. Mas, quando você não sabia que minutes significa isso, né? Agora você já está sabendo, certo? Overnight, lasting one night. Pace, speed. Policy, political, insurance. Quando ela não estiver significando política, né? Ela vai estar significando insurance, ou seja, um seguro, algum tipo de seguro. Seguro de vida, ou seguro de saúde, algum tipo de plano de seguro. Quarterly, every 3 months. Rate, measurement ou ratio. Recovery, recuperation, improvement. Target, aim, goal. Underscore, emphasize, underline. E vote, preference, elections. Bem, gente, aqui nós terminamos, né, o nosso quadro de vocabulário de sinônimos, né? Tenho certeza que essas palavras ficaram aí bem gravadas na sua mente, né? Se você pegou desde o início do texto, né, até agora. Depois, quando passassem uns 3 dias, pegue de novo o seu material que você imprimiu e faça uma revisada nas questões, né, no texto, procurando relembrar as palavras que antes você não conhecia, principalmente, para que assim você aumente mais a sua fixação, né? Então, gente, agora nós terminamos a nossa aula e no próximo vídeo a gente começa então com um texto diferente, ok? Vamos começar a análise de um novo texto, ok? Vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais!